Gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o evangelista Rafael. Hoje eu quero abordar um tema aí que tá sendo divulgado bastante, né? De antemão, já peço curta, comente e compartilhe no vídeo, tá? Vocês devem ter visto aí um vídeo da Priscila Alcântara cantando aquela música, né? Sentadona. Eu vi algumas pessoas falando a respeito disso, inclusive o Nicolas Ferreira, o pastor Rodrigo Mocelin, deve ter tido outras pessoas que falaram também. E falaram muito apropriadamente a respeito do que ela está fazendo. E tá certo, é normal. Ela errou, já tem errado há algum tempo, dando evidências de que cairia, de que já estava caída, né? Mas qual é a verdadeira raiz do problema? Porque falar do que aconteceu atinge o fruto, mas qual é a verdadeira raiz do problema? Eu acho que é nisso que nós deveríamos focar, porque aquele ali é só o resultado de algo que nós já estamos fazendo há algum tempo. Aliás, que nós estamos permitindo que aconteça há algum tempo. E qual que é o meu ponto? A igreja se calou diante de uma heresia que veio surgindo e foi crescendo e tomando espaço, que é a teologia da hipergraça. E a teologia da hipergraça, ela diz mais ou menos assim: olha, não importa o que você faça, Cristo morreu por você. E sendo assim, você pode viver de qualquer forma. E no final, tá tudo certo. Afinal, ele já morreu por você. E tem uma outra vertente, né? Que diz assim: olha, se a tua consciência não te condena, não tem problema nenhum, né? Sendo que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, a consciência do homem é enganosa. Não tem como eu viver segundo a minha consciência. Minha consciência vai me enganar. É, Então, quando nós não lutamos contra esse tipo de heresia, quando nós nos calamos diante desse tipo de coisa, quando a igreja não fala mais sobre pecado, parece que virou tabu, né? Ficou difícil falar nos púlpitos sobre pecado, ficou difícil falar nos púlpitos sobre o inferno, ficou difícil abordar temas que são essenciais na Bíblia, sabe, virou difícil, é polêmico eu falar temas que são claríssimos na Bíblia. Vou dar somente um exemplo aqui. Posse de armas. Parece que não, é polêmico falar sobre isso. Não é. É claro na Bíblia, é explícito na Bíblia que o crente pode ter armas. É explícito na Bíblia que não podemos pecar, que o pecado faz separação entre o homem e Deus, que o homem que vive no pecado ele vai para o inferno. Explícito na Bíblia que o inferno existe, é real, e quem não está com Cristo vai para lá. Mas não, é tabu falar sobre isso. Temos que falar mais amor, não julgueis. Poxa, e esse tipo de coisa foi entrando dentro da igreja. A igreja se tornou um grande hospital de cura emocional. Eu tenho que agradar as pessoas que vieram. Poxa, Spurgeon disse o seguinte: não devemos rolar na lama para agradar aos porcos. É exatamente isso que esse tipo de pregação faz. Não, eu não prego sobre pecado, porque as pessoas já estão cansadas. Elas têm uma semana difícil, têm uma luta árdua, e elas vão chegar aqui e vão ser confrontadas. Não, eu não tenho que confrontar. Evangelho não é confronto. Evangelho é consolo. Jesus ama a todos. Essa super valorização do amor de Cristo, e eu não estou dizendo que Cristo não ama, não. Que lindo sinal de amor é a morte de Cristo na cruz. Que linda graça é aquilo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Jesus também disse: aquele que diz que crê em mim e não ouve as minhas palavras, se faz mentiroso. Então veja bem, se a Bíblia fala sobre pecado, se a Bíblia fala sobre condenação, qual é o ponto da igreja? Certa vez um homem disse: é muito difícil eu expor
a Bíblia e remover a ira de Deus dos textos. Se nós removermos a ira de Deus da Bíblia, sobra muito pouco para a gente pregar. E é realmente isso que tem acontecido. E daí qual é o resultado disso? Dessa igreja omissa? Eu não vou nem falar em igreja, dos pregadores covardes, pregadores que não têm coragem de falar, pregadores que não têm a ousadia de falar a verdade. Qual é o resultado disso? Crentes cantando sentadona, crentes que acham que podem se converter e não mudar de vida, continuar vivendo no adultério, continuar vivendo no pecado, continuar vivendo na bebedeira, na imoralidade, e tá tudo certo. Qual é o resultado disso? Músicas que são totalmente um louvor ao ego humano. Qual é o resultado disso? Culto vem novinha. Esse é o resultado disso. E o que nós podemos fazer para mudar isso? A receita que a igreja sempre usou. Porque a heresia ela é tão antiga quanto o evangelho. O evangelho nasceu, eu creio que poucas horas ou pouquíssimos dias depois já veio a primeira heresia. Né? O caso ali foi os judaizantes, dizendo que precisavam se circuncidar, o hiperlegalismo, ou legalismo, seja como você queira chamar. Mas veio os judaizantes dizendo que precisava se circuncidar, depois veio os agnósticos, depois os nicolaítas e por aí vai. Como que eu resolvo esse problema? Claro, da mesma maneira que os apóstolos resolveram aquele problema antigamente, expondo a Bíblia. Não tem outra forma. Se a Bíblia diz A, nós pregadores devemos repetir A e explicar o porquê Jesus disse A e não B. Se a Bíblia fala quem pecar vai para o inferno, o que nós pregadores devemos dizer? Quem pecar vai para o inferno. Se a Bíblia diz que nós devemos mudar de vida, o que nós devemos dizer às pessoas? Mude de vida. Poxa, parece simples, né? Mas não é. Nós não queremos confrontar. E quando nós não confrontamos, nós geramos esse tipo de coisa. Tá? Eu acho que isso é só o fruto de pregadores covardes, de pastores omissos, de pastores que estão muito ligados ao pragmatismo. E o que é isso? Eu vou fazer o que dá certo, não o que é certo. Medo de perder membros. Mas a Bíblia diz muito claro em Atos que os apóstolos pregavam e oravam, e pregavam a verdade, e a igreja crescia. A igreja cresce porque ela é um organismo vivo. A nossa única função é não impedir. E o que impede que a igreja tenha um crescimento saudável? Heresias, mau testemunho e por aí vai. E o que tem dentro da igreja hoje? Heresias e mau testemunhos. E o que nós temos dentro de várias reuniões hoje, que eu não posso chamar de igreja? Temos um palhaço agradando bodes, que estão ali simplesmente para ter o ego massageado. Não, irmãos. A cruz de Cristo ela é um confronto. Ela expõe os nossos pecados. Quando nós lemos a palavra, ela deve sim nos envergonhar, nos colocar no pó, porque quem somos nós diante da majestosa grandeza de Deus? Quão pecadores, quão falhos nós somos diante de Deus? Quão miseráveis nós somos diante de Deus? Mas colocamos o nosso ego tão acima, tão lá em cima, que praticamente entramos no culto e achamos que Deus é o gênio da lâmpada, que nós vamos esfregar, ele vai sair, vai atender o nosso desejo, porque ai dele se não atender o nosso desejo, não é? Vou colocar Deus na parede, ai dele se ele não atender o meu desejo. Afinal, eu fiz a campanha, né? Afinal, eu dei o dízimo, o trízimo e dei aí o aluguel da minha casa, ele tem que me dar minha casa própria. Mas nós temos que entender que o milagre maior na nossa vida já foi feito, é o milagre da salvação. Se Deus nos chamou para o ministério da pregação, nós somos as suas testemunhas e falamos o que a Bíblia diz. E somente a única função do pregador
expor a Escritura. Não é massagear o ego das pessoas. Não é acariciar o ego das pessoas. Não é. É expor a Cristo e esse crucificado. E quando eu falo da cruz de Cristo, ela confronta diretamente os nossos pecados para nos trazer salvação. Então, falar desses erros é ser muito válido. Temos que falar mesmo. Mas devemos nos focar. Não estou dizendo que não devemos falar disso. Devemos falar disso. É válido, porque se eles influenciam publicamente, nós devemos combatê-los publicamente. Mas é válido a gente falar disso, mas devemos focar também na raiz do problema. E se nós conseguirmos vencer esse tipo de heresia, as coisas vão se estar reestabelecendo. Mas de fato vão surgir outras heresias, sempre teve, sempre vai ter no meio da igreja, é necessário que tenha, é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles por qual venham os escândalos, não é? Mas devemos nós, que somos filhos da luz, nos posicionar contra isso, atingindo os problemas, mas também atingindo a raiz do problema, bem? Então, que nós possamos pregar essa doutrina, pregar a palavra de Deus na sua íntegra, naquilo que ela realmente é, e que nós possamos vencer essa guerra em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos, graça e paz, e eu peço mais uma vez, curta, comenta, compartilha no vídeo. Tá? Até o próximo vídeo. Tchau!